Não, você não entrou num canal errado. Nós somos um canal cristão, gay, e vamos falar sobre um filme da Disney. Olá, valienses abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Bem, não sei como lhe dizer isso, mas eu consegui trazer duas coisas que eu amo de paixão para esse canal, tá? Que é falar sobre um desenho animado da Disney e falar sobre temas religiosos envolvidos. Se você é da geração Y, que nasceu entre a década de 80 e 95, você com certeza viveu aí o auge da era da renascença da Disney, que foi uma era que fez vários desenhos que hoje nós consideramos clássicos, que começa desde o ano de 89 e vai até 99, tá? E aí tem vários filmes que com certeza você deve saber. A Pequena Sereia, que por sinal é o meu favorito, que acredito que a maioria de nós LGBTs nos identificamos muito com Ariel em algumas características aí de não se enquadrar. É que eu não consigo trazer essa história para esse canal, então quem sabe um dia, né, Jéssica Balucci ou o Imaginago me chamam para participar de algum vídeo dele falando disso, e aí a gente consegue até mesmo falar um pouco de religião sobre isso. Mas porque eu também já estou mencionando eles, porque eles falaram sobre alguns temas referente ao filme que eu vou falar aqui, e vocês vão identificar muitas coisas que eu peguei até mesmo das ideias deles, mas aí passei para um tema mais religioso. Voltando, desde então o vídeo da Pequena Sereia, Bela e a Fera, O Rei Leão, Hércules, Mulan, tá bom? Aladdin e entre outros, né, que tem aí nessa era da Renascença. E um deles, como você pode ver aqui no título do vídeo, é o Corcunda de Notre Dame. E por que eu resolvi falar exatamente sobre esse filme? Outra questão, se você com certeza nasceu aí nessa geração, você com certeza ouviu falar que a Disney era um mecanismo aí para o diabo influenciar as crianças, a homossexualidade, né, que o Scar era gay, que outros personagens tinham aí trejeitos gays. Hoje em dia existem estudos que até mesmo confirmam essa questão, mas aí é uma questão até psicológica, né, de mostrar como era problemático isso, e acabou que hoje em dia não temos mais esses vilões com jeitos LGBTs, e isso eu acho bem interessante também, que a gente vai mudando aí ao longo da história, e isso é influenciado até mesmo nas culturas, né, nossa, de animação, de filmes, novelas e assim por diante. Mas por que, né, então, recapitulando aqui, por que eu resolvi falar sobre esse filme? Porque é um filme que ele fala exatamente sobre a realidade, né, que nós vivemos hoje, principalmente. Eu vou falar alguns pontos aqui da história. Então, se você não assistiu esse filme, para esse vídeo, vai lá, assiste. Tem disponível aí em vários mecanismos que você consegue assistir. E aí você vai conseguir compreender. E outra observação também se você é criança, você vai identificar esse filme de uma forma totalmente diferente se você é um adulto. Então, se você só assistiu esse filme também quando você era criança, eu recomendo realmente você parar esse vídeo, assistir agora como adulto, ir lá, ter as suas observações, voltar aqui e a gente dialogar com essa questão aí, tá bom? Mas antes de falar do vídeo, o de sempre, né? Deixa seu like, seu comentário, tá bom? Ou agora ou depois do final do vídeo, pra gente dialogar. Compartilha esse vídeo com quem você acredita que vai gostar aí desse tema, ok? E vamos começar. Uma afirmação que até mesmo a Jéssica Balucci fala, que esse filme ele não é para criança. Eu concordo, né? Porque as mensagens que são colocadas ali, somente adultos vão entender, né? A Disney ela consegue trazer um filme para criança, que a criança ela vai ver uma cena determinada e vai, tá, entendi. Mas quando essa criança virar adulto e ver essa cena, ela vai falar, nossa, como eu não tive essa percepção dessa cena? E é exatamente essa percepção, né, que a gente como adulto a gente percebe que esse filme ele não é para criança. Nos primeiros 15 minutos de desenho, a gente já tem um assassinato. O Frollo, ele assassina a mãe do Quasimodo, tenta matar o Quasimodo afogado, mas ele é impedido por um padre ali, que aparece. E aí o padre mostra um pouco da realidade do que ele realmente fez ali. Ele entende um pouco da observação que o padre tem, mas ainda assim ele não pede perdão totalmente, porque no final da fala dele ele fala que talvez aquela criança um dia ainda vai servir a ele. Então
Deus escreve certos por linhas tortas. Ele ainda meio que culpa Deus. E você percebe que nesse filme, o Frollo ele culpa muito Deus. É exatamente o que Adão fez no Jardim do Éden. Ele culpou Deus por ter dado a esposa para ele. E é exatamente essa questão aí que é levantada várias e várias vezes pro Frollo. E por que eu vou dar ênfase também no Frollo? Acho que é melhor eu não falar isso agora, né? Vamos falar pro final. Depois o Quasimodo, ele, né, passa-se 20 anos, depois você percebe que se passou 20 anos, o Quasimodo já tá mais adulto, mas ele sempre viveu ali na catedral, ele tem um sonho de sair dali daquele local, viver, né, a vida, e é muito simbólico que uma das primeiras falas dele, ele ensina um passarinho a voar, e era tudo que ele mais queria, né? Tanto que a música dele, se você já viu vários filmes dessa era da Renascença, o herói, ele tem uma música, né, que vai falar sobre o sonho dele, o objetivo que ele tem, por algo que ele mais almeja. E aí na música dele você percebe que ele vai falando que ali é uma prisão, que ali para ele não está feliz, mas ele ainda assim coloca a vontade de Deus acima de tudo, ao contrário de Frollo, né? Porque no final da música do Quasimodo, ele fala, se Deus assim desejar, né? E isso eu acho muito bonito, porque isso mostra o quão bom o Quasimodo é. Uma outra coisa que é um contraponto, ele foi totalmente criado pelo Frollo. Como que isso é possível? Uma pessoa totalmente ruim ter criado uma pessoa e essa pessoa ser totalmente boa, entende? E aí, ao longo da história, ele foge, ele vai para um festival, tem uma confusão ali, e ele é totalmente humilhado em praça pública, e apenas a nossa coadjuvante, né, Esmeralda, a personagem, ela é uma das injustiçadas da realeza da Disney, e eu percebo que uma das cenas que eu acho mais marcantes é quando ela está subindo ali, né, na plataforma onde ele está sendo torturado ali, humilhado, o Quasimodo. Outra observação, né, o nome do Quasimodo, que significa meio formado, até mesmo antes da abertura, né, de contar exatamente a história, o nosso narrador que está cantando, ele ainda questiona, né, que essa história é uma história de um homem e de um monstro. E quando o Quasimodo está ali amarrado, a Esmeralda chega, já pede desculpa para ele, que não era essa a intenção dela. E aí o juiz que está ali vendo tudo tenta impedir, né, dela fazer esse gesto. E aí ela enfrenta ele em praça pública e aí ele tenta prendê-la. E aí ela consegue escapar, ela entra na catedral. É uma das cenas também que é bem marcante, porque aí tem o nosso outro coadjuvante, que é o Febo, né? Não é o Sabonete, é o Febo, que você automaticamente percebe que ali tem um par romântico com a Esmeralda. E aí você não sabe se ele é um herói, se ele é um vilão, se ele é um anti-herói, assim por diante. Mas ele respeita muito a questão da igreja, e aí ele fala que ela clamou santuário, né, mesmo ela não tendo clamado, porque ela achou que era uma armadilha. Mas aí o Frollo tenta, falando que podia arrastar ela para fora, mas aí o mesmo padre que, né, presenciou a morte da mãe do Quasimodo, fala que o Frollo aprendeu a respeitar sim o símbolo da igreja, e aí ele se vê contrariado, mas ele se afasta, se esconde, e quando a Esmeralda está sozinha, ele ainda abusa dela. Né? Ali tem uma cena ali que é muito forte para uma criança identificar, mas hoje adulto você automaticamente vai identificar que ali foi um abuso, uma tentativa de abuso ali, porque eles estão muito próximos, ele está cheirando o cabelo dela, mas aí você automaticamente entende pelo ângulo ali da onde ele estava se encostando e assim por diante, tanto que ela fala exatamente o que ele estava imaginando e não era uma corda no pescoço dela. E você automaticamente vê como ele é hipócrita, como ele é um vilão, que ele tá ali, né, fazendo todas as suas artimanhas, e ele automaticamente é hipócrita. Com o passar da história, você tem aí a Esmeralda fugindo, conseguindo escapar do Frollo, e aí ele resolve declarar guerra a Paris, e a tudo ali, a todas as pessoas que talvez ajudem a ciganos, né, porque ele ao longo da história, do começo da história também, ele estava ali tentando exterminar todos os ciganos da cidade, e aí ele vai indo, e uma das cenas que me marcaram também é quando o Febo, ele meio que enfrenta também o Frollo, né? Ele não aceita a ordem de queimar uma casa com uma família inteira dentro que tenha ajudado os ciganos. E essa cena mostra ali a chave ali
de como o Frollo ele tá totalmente obcecado em encontrar a Esmeralda de qualquer forma, que ele vai fazer o que for preciso para encontrá-la. E aí ele percebe um pouco ali da questão de que o que aconteceu realmente talvez tenha sido que o Quasimodo tenha ajudado a Esmeralda a escapar. Uma outra coisa marcante também nesse filme é a música do vilão. Como todo filme aí da Renascença, o vilão normalmente tem uma música. Se eu não me engano, eu tô vendo aqui os desenhos que tem, que a lista dos filmes, né, que tem aqui, aparentemente, se eu não me engano, os únicos filmes que não tem uma música de vilão é o filme da Mulan e o filme do Tarzan. O restante tem aí uma música do vilão. E a música do vilão do Corcunda de Notre Dame fala muito sobre o que é, né, a hipocrisia do Frollo. Vou falar algumas falas aqui, tá? Espero que vocês entendam aí a questão. Abre aspas. Não é a mim a quem culpar. Foi a cigana, a bruxa a me enfeitiçar. Não foi por mim que, afinal, Deus fez o homem bem mais fraco do que o mal. Ou seja, ele é tão hipócrita que ele não consegue admitir que ele está apaixonado pela Esmeralda, que é uma questão genuína dele, e não que ela o enfeitiçou de verdade. E além disso, ele ainda, como eu já falei aqui, ele ainda culpa novamente Deus sobre essa questão. No começo dessa música, que é uma das questões que eu acho bem problemáticas, ele fala exatamente assim. Beata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso eu posso me orgulhar. Beata Maria, sei que é mais puro o meu dom do que a peble, fraca e tão vulgar. Ou seja, ele ainda se exalta. E aí que tá o pulo do gato. Como eu falei pra vocês, eu ia falar sobre o Frollo, né? E eu vejo vários Frollos na questão cristã quando eu falo sobre questões LGBTs. Eles se exaltam, né, do dom deles, da pureza deles. E eu sempre digo isso em algumas conversas quando eu tenho com algumas pessoas, que o pior vilão é aquele vilão que age pensando que está fazendo o bem. E é exatamente isso que o Frollo faz no filme. Ele age, ele destrói Paris, ele persegue as pessoas, ele tenta matar uma família inocente que, segundo ele, é criminosa porque abrigou ciganos, a ponto de você perceber que ele está fazendo aquilo para o bem. Porque ele acredita que aquilo é o bem. E ele faz essas coisas tão fielmente acreditando nisso, que você vendo de fora, você identifica vários Frollos nesse vasto mundo. E é isso que me preocupa muito quando eu vejo esse filme. O quão real esse filme é. O quão real essas características desse vilão são questões fortes. Porque ao contrário dos outros vilões da Renascença, você acaba tendo um carisma por eles, né? Mas o Frollo, bem dizer, você não consegue ter um carisma. Porque você identifica nele pessoas muito perigosas, pessoas muito cruéis. E conforme a história vai indo, até mesmo antes de tudo isso que eu já mencionei, tem uma cena que mostra a música da Esmeralda, que pra mim é um hino. Aquilo lá pra mim é um hino, não é uma música de desenho da Disney. É um hino que todos nós cristãos deveríamos ler esse hino e entender o que é mencionado ali. Mesmo você não acreditando, né, em Nossa Senhora, ou não acreditando na concepção que ali é falado sobre Maria, se você vê outras versões, que tem outras versões na internet que não mencionam essa parte, você vai entender a essência dessa música. E eu vou falar elas aqui pra você, como ela é o contraponto da música do Frollo. Vamos lá. Abre aspas. Ela começa assim. Se alguém está me ouvindo, que preste atenção, porque eu estou pedindo nessa oração. E é engraçado que, assim, ao contrário, né, do Frollo, que tem uma convicção, uma fé, até mesmo cega, né, que alguém está ouvindo ela está sendo humilde ali. Mesmo, você pode até problematizar isso, falando que ela está sendo uma ateia, né? Mas ela está sendo humilde, ela fala, olha, eu não sei se alguém está me ouvindo, né? Se você pensar em questões aí culturais, dos ciganos e tal, você, né, eu não tenho poder de fala para falar, mas o que eu posso interpretar é que talvez ela não tenha tido uma criação, né, para acreditar nisso, mas ela está ali dentro de uma igreja. Notre Dame é enorme, então você pode pensar em todas essas características, essas questões aí, e ela tá falando, eu não sei se alguém está me ouvindo, mas se tiver, por favor, ouça essa oração. E aí ela fala, pois me chamam de excluída, mas eu não sou ruim. A senhora nessa vida já não foi igual a mim, e aí faz a referência à Nossa Senhora.
E com certeza, se você pegar a história de Nossa Senhora e algumas questões ali, a Ave Maria, quando ela teve a visão do anjo falando que ela estava grávida, foi um susto para ela, porque ela, né, não tinha sido, não era casada ainda. E isso poderia ter sido um problema muito forte para ela. Ela poderia ter sido excluída ali daquela sociedade. E José meio que, a nossa tradição fala que ele meio que tentou excluir ela, mas aí um anjo apareceu para ela também falando que não era para fazer isso, e ele foi lá e se casou com ela. E aí ela fala uma coisa que para mim é muito importante. Não peço por mim, sem me cuidar, mas há vários outros que estão a penar. A todos os amigos meus, eles também são filhos de Deus. E aí ela fala, salve os proscritos, e aí é essa ênfase que você pode perceber o contraponto da música do Frollo. E que o amor, acima de tudo, é uma dádiva de Deus. E na história, conforme você vai vendo, mesmo depois da Esmeralda ser aí pega pelo Frollo, e aí o Frollo ainda está prestes a queimar ela, ainda pergunta pra ela se ela escolhe ele ou fogo, e ela dá uma das respostas pra mim mais importantes, dando um cuspe na cara dele, falando que ela prefere, com certeza, ser queimada do que estar ali do lado de uma pessoa que é homofóbica, xenofóbica, racista, preconceituosa de todas as questões ali, e você percebe que ele usa o poder dele para influenciar outras questões e ganhar outros privilégios, e isso é muito forte, assim, né? Porque a gente consegue identificar pessoas assim, hoje em dia, no estralar de dedos. E é muito interessante isso também, porque eu coloco no papel, como que nós vamos lidar com essas pessoas, entendeu? Eu também concordo que não devemos ali cuspir, né, na cara delas, mas a gente devemos nos impor. Nós precisamos mostrar que nós não vamos voltar para o tanque, não vamos voltar para o armário e não vamos voltar para a senzala. Então, são coisas assim que são muito fortes ali de você ver nesse filme. E no final, quando o Frollo morre da forma que morre, que, né, devido na era da Renascença não era costume colocar ali uma morte de uma pessoa explícita, mas aí ele cai logo depois do Quasimodo ainda gritar santuário, ou seja, ele faz um simbolismo que ele faz guerra até mesmo ali com a Notre Dame, né, com a religião, com Deus, e aí automaticamente a própria igreja o castiga, por assim. Tem outras interpretações também aí na internet, podem ver referente a essas questões das estátuas, que é o símbolo cômico, né, do filme. Não consegue muitos casos, mas tem casos que eles são bem cômicos. E aí quando o Frollo ele morre, você percebe que volta aí a paz, até as cores, né, do desenho ficam mais alegres, mais coloridas. E aí quando o Quasimodo ele finalmente sai, né, põe a cara no sol no final do filme, uma criança vai pra lá, perto dele, rela nele, o abraça, e ele percebe que ele está sendo amado, independente de como ele é. E isso mostra quem era o monstro na história e quem era o homem. E você consegue responder esse enigma hoje em dia? Quem é o monstro? E quem é o homem na nossa história? Quem ao longo dessa vida sobe num púlpito e só fala monstruosidades contra os outros? E eu não estou falando aqui de questões doutrinárias, porque se você é contra, né, uma relação homoafetiva, você pode até ser, porque é um assunto muito tênue esse assunto. Mas toda vez que você interfere, às vezes, na liberdade do outro, né, de poder casar, de poder ter filhos, de poder andar na rua, de poder se ver num filme e se identificar, de não se sentir excluído da sociedade, você está sendo um monstro, sim. E você está usando a sua liberdade para reprimir o outro indivíduo. E é isso que pesa, na minha pequena opinião. Novamente, então eu quero deixar aqui um pedido. Se você chegou até aqui, deixa seu like, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, ok? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. Vamos dialogar, que aqui é democracia. Eu não apago o comentário de ninguém, mesmo aqueles comentários que me atacam, porque eu acredito que um diálogo é o mais importante,
E você tem o direito de expressar a sua opinião, mesmo que ela possa me atacar virtualmente. Se eu me sentir ofendido, aí vamos para outras questões, judiciais ou não, tá bom? Mas aí é uma outra conversa, talvez um assunto para um outro vídeo. Sucesso, paz e maranata!